noite a todos, a todas. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui hoje. Essa é a nossa última oficina do Mainly desse ano, e a gente conta com a participação da Patrícia. Queria agradecer muito a sua participação, de você ter topado estar aqui com a gente, conversar um pouco, bater um papo com a gente. A ideia do projeto é justamente abrir esse canal, essa possibilidade de descobrir o que os professores estão fazendo nos seus diferentes meios de atuação e pensar um pouco sobre o ensino de línguas adicionais, como prática mesmo docente, né? O que está sendo produzido dentro da sala de aula. Então, contar com a sua participação é muito bacana para a gente, sobretudo porque a gente conheceu o seu trabalho e a gente se interessou muito em te ouvir. Então, seja bem-vinda, muito obrigada. Vou apresentar, então, a Patrícia um pouquinho para vocês. Se eu tiver errado em alguma coisa, você pode me corrigir. Se você quiser acrescentar, fica à vontade também. Então, vamos lá. A Patrícia é professora adjunta de língua inglesa do Instituto de Letras da UERJ. É docente docente de língua inglesa do curso de graduação em letras, inglês literaturas, coordenadora do módulo 2 do curso de inglês do projeto de línguas para a comunidade, PLIC, do programa de línguas para a comunidade, o LICOM. Coordenadora dos projetos de extensão Letramentos Humanos, Ensino de Inglês como Língua de Ativismo na Defesa dos Direitos Humanos e Oficina Online de Língua Inglesa para Crianças, o Lincolnzinho. Como perspectivas teóricas, afilia-se ao letramento sociointeracional, crítico, multiletramentos e análise dialógica do discurso. Seus interesses de estudo englobam análise e elaboração de materiais didáticos, o que dialoga diretamente com o Mainly, para o ensino de línguas e a promoção do ensino crítico de línguas. Então, seja bem-vinda, Patrícia, obrigada mais uma vez por você ter topado. Boa noite a todos, todas e todes. Eu que agradeço, Joana, Lívia, todo mundo do Mainly pelo convite. Eu já tinha ouvido falar, né, se não me engano, eu conversei com a Beatriz muito brevemente sobre ela me falou, né, sobre o projeto de vocês, eu fiquei encantada, então é uma honra para mim estar aqui e poder fechar, né, esse ciclo de oficinas desse ano. Tá? Muito obrigada. Bom, gente, então eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá bom? Para a gente começar a conversar. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá tudo direitinho? Sim, isso agora. Tá bom. Obrigada, gente. Só peço que vocês me avisem caso eu caia ou caso aconteça alguma coisa aqui, porque eu não consigo ver vocês quando eu estou compartilhando a tela. Bom, então o título dessa oficina, né, desse bate-papo que a gente vai ter aqui, é esse: Materializando o ensino crítico e significativo de língua inglesa com crianças, o projeto de extensão Lincolnzinho e sua proposta de material didático. Né? E aí eu fiz questão de fazer essa brincadeira com a palavra materializando, né, e colocando ali a palavra material em maiúsculo, justamente para dar esse foco da oficina, que é a produção de material didático, a proposta de material didático que a gente desenvolve nas oficinas de língua inglesa do Lincolnzinho. Tá? Então, vamos lá. E aí, o que eu pensei para a gente conversar hoje? Né? Eu vou trazer aqui uma provocação, né, através dessa pergunta: somos meros professores de línguas? Depois a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o Lincolnzinho, explicar a estrutura do Lincolnzinho, do que se trata esse projeto de extensão, e depois eu venho trazendo algumas questões teórico-metodológicas que informam a nossa proposta de material didático, que, no caso, é o ensino por meio de práticas significativas e a questão da criticidade no ensino de língua inglesa.
e aí depois eu venho materializando essa proposta, né, trazendo um exemplo de material didático, de atividades que foram desenvolvidas nas oficinas de inglês, e depois eu falo um pouquinho dos próximos projetos que a gente está pensando em desenvolver dentro do Liconzinho, tá certo? Bom, e aí, para início de conversa, eu queria contar com a participação de vocês para essa provocação. Eu trouxe aqui uma citação do James Paul Dee, né? E ela diz o seguinte, né, os professores de... E aí vem essa lacuna aqui em branco, podem cooperar em sua própria marginalização, imaginando-se como meros professores de língua, sem conexão alguma com questões sociais e políticas. Ou então, podem aceitar o paradoxo do letramento como forma de comunicação interétnica que muitas vezes envolve conflitos de valores e identidades, e aceitar seu papel como pessoas que socializam os aprendizes numa visão de mundo que, dado seu poder, deve ser analisada criticamente, comparativamente e com um senso constante de possibilidades para a mudança. Como que vocês completariam essa citação do Dee? Desculpa, não entendi, o áudio está um pouquinho... Em inglês é que eu na escola. Os professores de inglês? É isso? Isso. Obrigada. A Vitória colocou... a Vitória respondeu, né, pelo áudio em inglês, e algumas pessoas estão respondendo aqui no chat, Patrícia. Inglês, língua inglesa, línguas adicionais, língua estrangeira. Excelente, né? A citação, ele fala em professores de inglês, especificamente, né? Mas, como vocês mesmos trouxeram, né, essas respostas, a gente pode ver que a gente está falando aqui de professores de línguas adicionais, de língua materna também, né? Então, a gente consegue perceber como que, né, não somos meros professores, né, e meros aí, entre muitas aspas, né? Porque, afinal de contas, né, ensinar uma língua, né, que a gente pensando na questão da estrutura, né, pensar na língua como instrumento, tal, é um trabalho relevante, sim, né, mas a gente, né, a intenção é a gente pensar aqui para além disso, né, a gente está lidando com linguagem, com discurso, né, a gente está numa época, não só agora, né, mas a gente pode pensar na contemporaneidade ou pós-modernidade, seja lá qual nome vocês queiram dar, em que nada se faz sem linguagem, né? E aí a gente não pode simplesmente achar que a gente está ensinando a língua pura e simplesmente, né? Junto com a língua vem todas as questões, né? Vem os falantes dessa língua, vem as questões ideológicas que perpassam, o que significa ensinar essa língua, trabalhar com linguagem, né? O que significa falar essa língua, por que essa determinada língua, qual a importância, qual a relevância, né? Que aspectos estão em jogo quando a gente está falando o ensino de línguas, né? Então, a gente não pode se dar ao luxo só de pensar na parte estrutural, gramatical, de vocabulário, a gente precisa problematizar esse ensino, né? Então, a proposta que eu venho trazer aqui para vocês é uma forma de problematizar isso, de pensar nos aspectos, inclusive, né, especificamente, falando dessa oficina, quando a gente está pensando ali a elaboração de material didático. Bom, obrigada, gente, pela contribuição de vocês. E aí, como que o Liconzinho entra nisso tudo, né? Então, o Liconzinho, ele é um projeto de extensão, né? São oficinas online gratuitas de línguas adicionais que a gente oferece para crianças de 8 a 11 anos de todo o Brasil. E a gente oferta alemão, espanhol, francês, grego moderno, inglês e italiano, certo? Nessas oficinas, por ser um projeto de extensão, ele conta com a participação de estudantes dos cursos de letras da UERJ, responsáveis por ministrar essas oficinas, né? Então, a gente está atuando ali não só contribuindo para a educação linguística das crianças que participam das oficinas, mas também para a formação de futuros professores, né? Eu falo futuros professores, mas os estudantes já são professores,
certo? A gente está ali contribuindo para a formação deles. Bom, o nome LICOMzinho, ele é uma homenagem ao programa LICOM, que é o Línguas para a Comunidade, não é? E o LICOM na UERJ já é um programa, né, muito bem reconhecido, estabilizado, e acontece que o público do LICOM é adolescentes e adultos, não é? A gente não tem crianças sendo atendidas pelo LICOM, até porque acredito que existe uma regra de não poder ter aulas para crianças dentro da universidade. Então, a gente fez essa homenagem, né, LICOMzinho, e aí colocamos esse diminutivo no final para, né, justamente se referir às crianças que são atendidas pelo projeto de extensão. Ele é um desdobramento de um outro projeto de extensão, Oficina de Espanhol para Crianças, que foi coordenado pelo professor Dr. Rodrigo Campos, está aqui a foto deles para vocês verem, né, uma oficina que começou de forma presencial, com aulas que aconteciam no CAP da UERJ. Se eu não me engano, as oficinas de espanhol tiveram início mais ou menos em 2015, e aí com a pandemia, né, precisou ter as atividades interrompidas, mas em 2021, o Rodrigo e os bolsistas de espanhol, eles transformaram em oficinas online de espanhol para crianças, né? E aí, em 2023, o Rodrigo convidou a mim e a demais professores da UERJ se juntar a ele e formar o LICOMzinho, né? Então, o Rodrigo, ele é o idealizador do LICOMzinho, é o coordenador geral do LICOMzinho e também coordenador das oficinas de espanhol. Tá? Aqui é a minha equipe, são os estudantes, né, que fazem parte do LICOMzinho de língua inglesa. Eu sempre gosto de apresentar o coordenador geral, né, que criou o projeto, gosto de apresentar a minha equipe também. Bom, então aqui nós temos a Daniela e a Isabela, que são alunas voluntárias do projeto de extensão, elas nos ajudam ali com a elaboração de material didático. Os bolsistas são a Juliana, né, os demais, Juliana, Larissa, Natália e Vitor. A Larissa, ela atua na parte de elaboração de material didático, e Juliana, Natália e Vitor, eles estão à frente das oficinas em si, né? Cada um deles possui 2 oficinas, então cada um tem 2 turmas, com crianças, mais ou menos uma quantidade de 15 crianças em cada turma, né? Sendo as aulas acontecem online, na parte da tarde, a partir das 2 horas da tarde, de segunda a quinta, né? Então, esses são os bolsistas que atuam comigo no projeto e que me contribuem, né, colaboram com a elaboração de material didático. Bom, gente, e aí eu começo a entrar nessa questão, né, dos aspectos teórico-metodológicos que informam as nossas escolhas em relação aos textos, às atividades, aos materiais que a gente produz, né? Então, eu vou fazer aqui esse apanhado de forma breve, porque eu quero dedicar mais tempo com vocês a mostrar a estrutura do material e como que essas questões, esses aspectos teóricos, metodológicos, eles conversam com o que a gente faz na prática. Bom, e aí a gente parte do princípio de linguagem como discurso, né? Então, eu não estou falando só da linguagem dicionarizada, eu estou falando ali daquela linguagem que é construída e pelas interações entre os sujeitos, né? Então, se eu estou falando de interações, eu estou entendendo a linguagem como prática social e, consequentemente, o ensino-aprendizagem de língua-linguagem também como uma prática social, né? E aí eu estou entendendo que as crianças, não só as crianças, né? Nós aprendemos melhor uns com os outros, né? Então, a gente preza pela interação a todo momento, não só da interação dos bolsistas, né, dos professores com as crianças, também entre elas, a interação do material, né, como as crianças interagem com esse material. Então, essa questão da prática social, ela é muito importante para a proposta que a gente faz, né? E aí outro termo também que é importante para a gente, é a questão da prática situada, né? Então, quando a gente pensa nos materiais, nas escolhas de materiais que a gente vai utilizar nas nossas oficinas, a gente está partindo ali das experiências, dos contextos, das vivências dos alunos, né? Então, em que contextos aqueles materiais circulam, né? E aí eu chego ao conceito de práticas significativas, porque além de eu pensar, né, nessa minha prática como uma prática que é situada sócio-historicamente, assim como os alunos são, né, as crianças que participam da oficina são sujeitos situados sócio-historicamente, os bolsistas, né, que são responsáveis pelas oficinas, também são sujeitos sócio-historicamente situados. Então, todas as escolhas que nós fazemos, elas partem
dessa praxis, né, das nossas vivências, das nossas experiências, do que a gente vem aprendendo ao longo da nossa formação, né? Então, além disso, dessa questão situada que a gente entende a linguagem, no caso a língua inglesa, a gente também pensa que é necessário partir de práticas que sejam familiares aos alunos, com as quais eles possam se identificar, né? E claro que a gente está falando, não está pensando isso de forma homogênea, né? A gente lida com crianças não só do Rio de Janeiro, como de outros estados do Brasil também, uma vez que o curso online nos permite isso, né? Então, às vezes, a gente tem alunos em algumas turmas que são todos do Rio de Janeiro, mas de locais diferentes do Rio de Janeiro, né? Alguns da Baixada, outros da região dos Lagos, né? Então, sem tentar homogeneizar, a gente procura pensar em práticas sociais, em práticas situadas, que possam partir daquilo que é familiar para o aluno. E, a partir disso, ele conseguir se identificar, conseguir ver a relevância daquilo que ele está aprendendo, né? E a partir disso, a gente mostrar outras coisas, né? Mostrar o novo, mostrar o diferente, mostrar outras práticas que não sejam só aquelas com as quais eles estejam acostumados, mas pensar nessas práticas significativas e relevantes é para criar essa identificação, esse link com as crianças, né? Bom, e diante dessa postura, né, intrinsecamente social situada que a gente coloca a língua inglesa dentro das oficinas do Lincolnzinho, a gente está entendendo que é preciso também problematizar essa linguagem, né? Que a gente está falando de visões de mundo diferentes ali, tanto das crianças quanto dos bolsistas que ministram as oficinas, né? Então, a gente está partindo do princípio de que a gente está entendendo que o conhecimento ele é ideológico, ele não é neutro, ele não é natural, a gente não pode simplesmente naturalizar as coisas, né, e partir do princípio de que todo mundo possui o mesmo conhecimento. Então, portanto, ele é ideológico. A realidade ela não é absoluta, né? Ainda que a gente pensando, né, na língua inglesa, por exemplo, o status de língua global, mas e localmente, não é? Como que funciona, para que se usa a língua inglesa em contextos locais, não só pensando ela de modo mais global. E, a partir disso, a gente entende também que os significados que são construídos na e pela linguagem, eles são plurais, né? E se são plurais, eles são possíveis de serem negociados, de ser contestados, não é? Então, existe aí questões de juízos de valor que estão imbricadas o tempo todo. Então, a criticidade aqui é como essa lente mesmo, né? Uma lente problematizadora que a gente coloca ali sobre os aspectos, né? Sobre linguagem, sobre a função da língua inglesa, para que as crianças precisam aprender aquilo, ou lidar com aquilo, né? Então, é problematizar os significados múltiplos que são construídos na e pela linguagem, né? Então, a gente une a questão de ser significativo, de ser relevante para a criança, de partir de uma prática social situada, assim como os alunos também são seres situados, e a gente entende a importância desse olhar problematizador, né, de questionar aquilo que nos é apresentado, tá? Bom, e aí, com base nisso, como que a gente materializa essa proposta, né? Como é que a gente coloca essas questões todas para conversar? E aí, ao longo do material que a gente foi construindo juntos, né, eu e os bolsistas, a gente foi pensando em formas de, não de uma receita de bolo, mas pensar em princípios que pudessem informar as nossas escolhas, né? Então, a gente parte da contextualização, né? Então, quando a gente está falando da contextualização, a questão das práticas significativas, elas se tornam fundamentais, né? Se a gente pensar ali em partir de práticas sociais, de contextos, situações, assuntos que sejam familiares aos alunos, com os quais eles possam se identificar, né? E aí, antes mesmo da gente começar a elaboração do material, e também com a ajuda de textos, outros, né, teóricos que a gente leu acerca de ensino de língua inglesa para e com crianças, a gente começou a organizar as nossas oficinas em termos de eixos temáticos, tá? Mas não como coisas fechadas, assim, prontas e acabadas, né? A gente pensou em eixos temáticos gerais, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, falar sobre si, meu lugar no mundo. E a partir do momento que a gente foi pensando, né, a partir desses eixos, a gente começou a pensar em temas que pudessem dialogar com esses eixos. E a gente tem uma gama, né, um leque de possibilidade muito grande,
né, falar sobre si, a gente começa por ali, né? Então a gente está naquele momento, né, em que as crianças estão se apresentando, conhecendo os colegas na oficina, é o momento em que elas falam de suas preferências, né? Então, a partir desses eixos temáticos mais gerais, a gente vai desenvolvendo textos, outros temas mais específicos, né? O meu lugar, né? E aí as crianças falam dos seus contextos, das suas configurações familiares, de como que funciona a educação, né? A escola dessas crianças, como a escola em que elas estudam é configurada. Quando a gente está no meu lugar no mundo, a gente começa a problematizar, conscientizar sobre o papel da língua inglesa, né? A gente fala sobre a língua inglesa, né? Então, que língua é essa que essas crianças vão trabalhar ali com a gente nas oficinas, né? Quem é o falante? Quem são os falantes dessa língua? O que significa falar essa língua? Né? E qual a relação dessa língua, dessa linguagem com as crianças, pensando ali em contextos mais locais, né? Então, a gente começou pensando nesses eixos temáticos mais abrangentes, para, ao longo da elaboração das oficinas e dos materiais, ir especificando cada um deles. E aí, nesse momento, a gente faz as seguintes perguntas, né? As perguntas assim, orientadoras. Em que situações isso é utilizado? Né? Então, ao invés de, por exemplo, eu estou pensando lá, o tema conhecendo os meus colegas do Liconzinho, né? E aí eu pensar, então, para se apresentar, os alunos vão precisar do famoso, do bom e velho verbo to be, né? Usado ali no presente simples, né? Para falar o nome, para falar a idade, para falar de onde é. Mas aí a gente pensa em que situações isso é utilizado, né? Não é só chegar e falar para eles, olha, gente, esse verbo aqui a gente usa para se apresentar, tá? Mas em que situações os alunos se apresentam? Né? E aí a gente usa a própria oficina como tema, com aquela situação que a gente cria ali de se conhecer, se apresentar, perguntar informações sobre o outro, né? Aí a gente também se pergunta por que isso é relevante, né? Em que situações o aluno, em que práticas significativas, que situações que ele já conhece, que já são familiares para essas crianças, elas vão utilizar esse aspecto, determinado aspecto da língua inglesa, por exemplo, né? Então a gente começa a pensar a contextualização, a construir a narrativa daquela nossa oficina a partir dessas perguntas. E aí, depois disso, a gente começa a pensar nos textos que são construídos, né, que são utilizados dentro dessas práticas significativas, né? E aí a gente está falando ali dos contextos, né? Os contextos de apresentação, de que eu estou conhecendo uma outra pessoa nova, né? Que textos circulam, né? E aqui eu falo textos de maneira bem ampla, né? Textos orais, escritos, pensando aqui na multimodalidade, não é? Que textos são produzidos nesses contextos, nessas situações, né? Que textos circulam, que textos são consumidos, né? Então, aqui eu estou pensando, que texto é esse? O que esse texto significa? E aí eu penso também no propósito social daquele texto, né? Entendendo que a gente aqui pode trabalhar com a perspectiva de gêneros discursivos, né? Entendendo que essas práticas significativas, né? As práticas sociais, elas são permeadas por gêneros discursivos. E a nossa intenção não é fazer uma lista, não é pensar nisso como uma lista de gêneros possíveis, não. Né? É pensar no propósito daquilo que a gente está trabalhando. Né? E aí depois a gente começa a desmembrar esse texto, a tentar entender como ele é estruturado, como ele funciona, por que a gente lê esse texto desse jeito, dessa maneira. Né? E aqui a gente tem também um momento em que a gente pode trabalhar questões de gramática, por que não? Não é porque a gente está falando de um ensino que é significativo, que é crítico, que é contextualizado, que a gramática vai ser deixada de lado. A questão é qual o propósito do trabalho de gramática naquele momento. Né? Que aspectos gramaticais eu acredito que sejam relevantes para o aluno entender como aquele texto funciona e para o que eu quero que ele pratique, para o que eu quero que ele desenvolva durante aquela oficina. Então, por isso eu coloquei o nome dessa fase de conceitualização. Tá? Bom, e aí vem a parte da transformação, né? Então, a partir do momento em que a gente vai construindo esse conhecimento junto com as crianças, existe aquele momento e que, assim, eu não quero que vocês entendam essas fases, né, de contextualização, conceitualização, transformação, como fases estanques e que acontecem sempre nessa ordem, né? Eu estou colocando assim dessa forma só para ficar assim de maneira didática, mas vocês vão ver pelo material que eu vou mostrar para vocês que elas conversam assim, e dependendo do momento, dependendo do meu objetivo, um momento vai sobressair em detrimento do outro. Né? Então, nessa parte da transformação, eu já estou pensando na expansão
na aplicação e na adaptação daquele conhecimento que foi construído, né? Então, eu estou pensando como que eu vou usar isso de forma relevante? É só para... Eu vou fazer essa atividade só para eles praticarem o verbo to be, né? De que forma que eles podem se apropriar disso, entendendo que eles realmente podem utilizar aquilo em uma situação real, né? Vamos colocar aí real com muitas aspas, né? Então, aqui nesse momento, quando eu estou expandindo, né, eu também tenho, né, na verdade, a questão da criticidade, o nosso propósito é que ela possa permear o material como um todo, permear aquela atividade como um todo. Claro que vão haver alguns momentos em que as problematizações elas vão estar mais acentuadas, mas não existe um único momento, não é só no final da oficina que eu vou questionar alguma questão com os alunos, né? A intenção é que isso possa permear a atividade, né? E aqui é uma forma de transformar aquele conhecimento, né, de forma que as crianças possam se apropriar daquilo, entender que elas podem utilizar aquilo de uma forma situada, né? Não ficou somente ali na oficina, somente ali naquela atividade, tá? Gente, vocês têm alguma pergunta? Aproveitar para tomar uma aguinha aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, já podem fazer agora também, sem problema. Então, vamos lá, vou continuar. Bom, e aí, como que isso fica na prática, né? Como é que isso se materializa nas atividades que a gente propõe na oficina? Então, eu trouxe aqui para vocês uma sequência, eu posso chamar de sequência didática, mas não no sentido, né, que o pessoal lá dos estudantes, os estudiosos lá de Genebra chamam, mas pensando aqui nessa continuidade de atividade, né, nesse bloco de atividade que a gente pensou nas oficinas, né? Então, a gente começou, na verdade, essa atividade, eu posso dizer que esse é o nosso xodó do Liconzinho. Sempre que eu posso, eu estou falando dela, e a gente vai modificando, né? Foi uma atividade que a gente fez no nosso primeiro ano, no Liconzinho, foi ano passado, e cada ano que passa a gente vai modificando e trazendo outras abordagens, né? E aí a gente começa por essa oficina, que é chamada de James, o micro-prefeito, né? Ela foi baseada num vídeo de um programa de talk show, né, de um programa de entrevistas do Steve Harvey. Depois eu vou mostrar aqui um trechinho, não vou colocar o áudio não, que é para a gente poder ter mais tempo de olhar para o material. Mas aí vocês podem achar esse vídeo no YouTube. O Steve Harvey, ele entrevista um garotinho de 3 anos de idade, o James, que foi eleito prefeito de uma pequena cidade em Minnesota chamada Dorset, né? E aí a gente, né, nós elaboramos essa oficina a partir desse vídeo, né? E aí eu vou explicar para vocês como que aqueles momentos de contextualização, conceitualização e transformação acontecem. Bom, e aí a gente dividiu em alguns momentos, né? O primeiro momento é o momento antes. A gente tem o antes, o durante e o depois do vídeo. E a gente começa com algumas perguntinhas já para começar a situar a prática, né? No caso aqui, o tema da aula é participar, né, de um programa de TV, né? E então a gente começou a discutir essa questão, trazendo essa prática significativa, essa prática situada, esse contexto, essa prática social para o início da aula, né? Para a gente para os alunos já começarem a se identificar com o assunto antes mesmo da gente assistir ao vídeo. E aí a gente fez perguntas, né? Vocês já estiveram no programa de TV? Aí aqui nesse momento as perguntas não existe só uma única resposta correta nesse momento, né? E aí a gente pergunta para eles, vocês vão a um programa de TV, quem vocês levariam, né? Com quem vocês iriam nesse programa, né? E aqui a gente dá as opções, né? De minha mãe, meu pai, e aí a gente coloca uma opção em branco para que eles completem, né? Mais quem eles gostariam, com quem mais eles gostariam de ir nesse programa de TV. E aí a gente também pergunta para eles, se vocês estivessem nesse programa de TV, o que vocês diriam, né? Que informações vocês iriam fornecer? E aí aqui a gente antecipa algumas coisas que aparecem lá no vídeo, né? Quando o James está dando a entrevista com o Steve Harvey. E também dialoga com aspectos que foram trabalhados em oficinas anteriores, quando os alunos estavam lá se apresentando,
né, quando eu estava lá naquele meu eixo temático lá de falar sobre si, em que eu estava ali conhecendo os meus colegas da oficina e também o meu professor, né, então a gente retoma aqui aspectos, né, relativos a informações pessoais, como nome, idade, cumprimentar as pessoas, né? Então, oi. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Vamos lá. As oficinas, elas duram quanto tempo? Só para me contextualizar, assim. 1 hora cada oficina. 1 hora. Isso. E ela é toda em inglês? Como é que vocês fazem? Isso, ela é toda em inglês. A gente procura fomentar bastante o uso da língua adicional. E, para isso, a gente utiliza algumas estratégias, né? Que é sempre utilizar bastante palavras transparentes, né? Que são, assim, mais próximas, né? Que tenham bastante semelhança com o português. A gente procura usar bastante recurso visual, a gente explora bastante imagem, a gente trabalha com eles linguagem de sala de aula. E sempre quando a gente... uma coisa que eu sempre converso com os bolsistas, é um momento, né, que está explicando as atividades e fornecer as instruções, de sempre usar os mesmos comandos em inglês, né, de forma assim bem simples, né, da melhor maneira, mais simples possível, porque aí, conforme o andamento das oficinas, as crianças vão se familiarizando com os comandos. E aí o uso do português ele é permitido, né, em alguns momentos eu até oriento os alunos a fazerem a pergunta em inglês, depois fazer a pergunta em português, mas e isso é dosado, né, para que não seja uma aula de inglês em português também, mas a gente procura sempre estar atento a isso, né? Se o aluno não está conseguindo acompanhar a aula em inglês, a gente procura utilizar a língua portuguesa, mas a gente sempre tenta utilizar antes outras estratégias, né? Para que, por exemplo, se eu faço uma pergunta e essa pergunta aqui, né, desse exercício, deles olharem para as respostas, né? O que vocês acham que eu estou querendo saber aqui? Aí eles explicam para a gente o que é também. A gente faz essa dinâmica nas oficinas. Não, legal, legal. Só para contextualizar e para eu entender melhor. Legal. Imagina. Podem perguntar, tá? Porque pode ser alguma coisa aqui que eu esqueça de falar com vocês. Bom, e aí a gente teve esse momento do antes do vídeo, né? Que a gente já começou aqui a parte da contextualização, né? A gente já está dando pistas para os alunos sobre o que a gente vai falar. E aí tem o vídeo, né? Que eu não vou conseguir botar o som aqui, porque eu reparei, Joana, que na hora que para compartilhar o som, eu teria que ter compartilhado apenas uma guia. Eu estou compartilhando a tela inteira, aí o som não sai. Mas só para vocês verem um trechinho do vídeo. 3-year-old James. Então, esse aqui é o Steve Harvey e o James, né? E aí, depois, né, que as crianças já tiveram toda essa contextualização, elas assistem ao vídeo. A gente, dependendo da duração do vídeo, a gente quebra o vídeo em algumas partes e vai pausando e fazendo perguntas gerais, né, perguntando para as crianças o que elas entenderam do vídeo. Esse vídeo aqui, ele tem legenda em inglês, então, algumas crianças, né, vocês me contaram que elas prestaram atenção na legenda, né, então, ali a gente procura assistir o vídeo 1 ou 2 vezes, ou até 3 vezes, se necessário. E aí, num primeiro momento, é aquela coisa mais geral, né? A gente não quer aqui que eles entendam cada palavra, né? A nossa preocupação aqui é mais com o contexto geral do vídeo, né? E aí vem a parte do, né? Veio a parte do antes, agora o durante. Aí a gente faz algumas perguntas de compreensão, trabalhando questões específicas do vídeo, e a gente tem sempre procura sempre fazer dessa forma, né? Trazendo, né, a gente faz algum recorte do material, coloca ali junto da pergunta, porque aí ajuda as crianças a lembrar do que elas viram, né, e a gente coloca também as opções em inglês, e aí a gente consegue fomentar ainda mais o uso da língua inglesa, que eles podem falar simplesmente a letra correspondente à resposta, ou podem falar a resposta completa, né? E aí a gente vai fazendo perguntas específicas, né, retomando também o que já tinha sido trabalhado em oficinas anteriores. Né, pergunta sobre idade, sobre a cor dos sapatos que eles estão usando. Esse é o irmão do James, que também tinha sido prefeito no ano anterior. Aqui também, né, a gente procurando
verificar a compreensão de aspectos mais específicos. Então, aqui a gente está... seria uma parte da conceitualização, né? Que eu estou trabalhando ali. Claro que eu não estou trabalhando a estrutura, né? Por exemplo, eu poderia ter perguntado coisas do tipo, como é que é a estrutura de uma entrevista, né? Que tipo de programa é esse? Quem são os participantes desse programa? O que as pessoas fazem, né? Mas ainda que eu não esteja fazendo isso, eu ainda estou na parte da conceitualização, né? Porque eu estou ali trabalhando informações que fazem parte da estrutura daquele texto, aqui no caso o texto oral, que é o vídeo, né? E aí eu venho para a parte do depois do vídeo, né? E aí eu começo também, se vocês repararem, ainda que eu esteja ainda falando da participação de um menino, né, no programa de TV, eu estou trazendo um outro contexto também para a verdade, que é perguntar sobre o que um prefeito faz, né? E aí a gente explica para as crianças que o James ele foi convidado a participar do programa porque ele foi eleito prefeito, né? Então, primeiro de tudo, o que um prefeito faz? Então, essa parte aqui, a gente conversa em português com as crianças, ainda que a gente faça a pergunta em inglês, as respostas, né, as discussões são em português, aí a gente começa a problematizar as funções de um prefeito, né, o trabalho de um prefeito, né? E é que a gente apresenta o James como prefeito da cidade de Dorset. E aí a gente pergunta para os alunos, né? O James, ele é lá de Dorset, Minnesota. E vocês, de onde vocês são, né? E aí aqui, quando a gente pergunta de onde vocês são, a gente não está esperando que os alunos respondam somente, I'm from Brazil, né? Eu sou do Brasil, eu sou brasileiro. Não. Ali, quando a gente pergunta where are you from, de onde você é, a gente está pensando numa perspectiva local também de uso da linguagem. Os alunos falaram, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Duque de Caxias, eu sou de Brasília, eu sou de Fortaleza, eu sou de Maricá. Estou falando aqui exemplos, né, de lugares onde a gente, né, de onde alguns alunos são da oficina, né? Então, essa perspectiva mais local também de origem, né, de pertencimento a um determinado lugar. Bom, e aí a gente, né, fala do prefeito do Rio de Janeiro. Nosso material não é um material rio-centrado, mas a gente partiu daqui, né, como é um ponto de partida, né, até porque a gente não pode partir do princípio de que todas as crianças do Rio de Janeiro, né, da capital do Rio de Janeiro, saibam quem é o prefeito da cidade, né? E aí, depois, de novo, a gente joga essa pergunta para as crianças, né, para perguntar quem é o prefeito da cidade onde eles moram, e aí tem uma oportunidade que eles possam perguntar para os, né, responsáveis em casa, ou pesquisar na internet também, né? E tudo aqui a gente já está também, né, na fase da transformação, a gente está expandindo, né, aquela prática significativa que a gente começou contextualizando lá no início do nosso material. E aí a gente continuando nessa pegada da transformação, né, pensando na problematização, fomentando o ensino crítico, a gente convida as crianças a pensar sobre os aspectos negativos e positivos da cidade onde eles moram, né? Aí aqui a ideia é que eles façam essa lista, pode ser em português também, mas a gente também incentiva que eles escrevam em inglês, né? Aproveitando que a oficina é online, então eu sempre sugiro muito isso aos bolsistas. Gente, façam com que eles utilizem mesmo o Google, que eles utilizem dicionário, porque é para isso que essas ferramentas estão aí, né? E sendo usadas de maneira relevante e significativa, não há problema algum, tá? Então, esse foi um bloco, né, de uma oficina. Se eu não me engano, esse bloco ele foi dividido em 2 oficinas, né? O bloco todo, né, de todo o material que eu vou mostrar para vocês, acho que deu em torno de 4 oficinas, né? Isso às vezes varia, né? Os bolsistas eles têm essa liberdade deles sentirem que precisa de mais tempo para trabalhar uma determinada atividade, né? Não tem que estar todo mundo no mesmo ponto, no mesmo lugar, né? A gente está sempre adaptando isso. Bom, e aí, no outro momento, a gente já começa a aula seguinte fazendo uma pequena revisão, isso é uma coisa que a gente sempre faz em todas as oficinas, fazendo uma revisão da oficina anterior, e aí a gente, né, pergunta para as crianças o que elas lembram do James, o que elas lembram dele, né, para retomar um pouco das informações que foram trazidas pelo vídeo, e aí a gente continua nessa parte da expansão, né? Mas dentro da parte, né, daquela fase da transformação, que eu estou expandindo o conhecimento que foi construído, eu também tenho um momento de
para trabalhar, né, focar no vocabulário, por exemplo, essa atividade aqui que a gente fez, né? A gente pergunta para os alunos, se vocês fossem prefeito da cidade de vocês, né, da cidade onde vocês moram, quais problemas vocês resolveriam, né? E aí, com base naquela lista que eles fizeram anteriormente de pontos negativos e positivos, né? Então, pensando lá nos problemas que vocês identificaram, a gente colocou alguns aqui, né? E aí a gente fez uma atividade usando o Google Slides, e tem uma ferramenta de... Ai, meu Deus, eu esqueci, da lupa, né? E aí, o que a gente fazia? A gente pegou alguns itens lexicais que fossem referentes a essas categorias, né? De transporte público, educação, né? Escola, hospitais. E aí a gente colocou alguns itens lexicais, como, por exemplo, né? Nomes referentes a vocábulos de transportes públicos, né? De meios de transporte. E aí a gente escondia o nome, né, escondia essa palavra no slide, conforme a gente fosse passando a lupa, a palavra ia sendo revelada. E aí as crianças tinham que dizer que palavra era aquela, e aí a gente, no slide seguinte, trazia aquela palavra com a imagem do transporte público, por exemplo, né? Aí depois a gente via alguma coisa relacionada à escola, a gente colocava lá a imagem de um quadro, né, de um quadro, né, whiteboard, aí passava a lupa, né, e eles revelavam, né, tentavam adivinhar que palavra era aquela, conforme a lupa ia mostrando, depois a gente revelava a palavra para o aluno com a imagem, e aí a gente perguntava para eles em que categorias essas palavras se encaixavam, né? Então, ao mesmo momento em que a gente está ali problematizando, fazendo com que os alunos possam refletir sobre aspectos da cidade onde eles moram, a gente aproveita para trabalhar vocabulário em inglesa também, né? Aqui, né, a gente, claro, fomenta o uso da língua inglesa, mas também é um espaço para que eles utilizem a língua portuguesa também, sem nenhum problema, mas a gente sempre procura, né, como vocês podem ver aqui, palavras bem transparentes e colocar múltipla escolha para que eles possam participar da aula, né? Bom, e aí, ainda naquela fase da transformação, em que a gente está expandindo, né, significando aquele conhecimento que foi construído, a gente começa também uma outra contextualização, né, para vocês verem que aqueles momentos, eles se entrecruzam, não é uma coisa estática, né, vai depender do nosso objetivo e do momento da atividade. E aí, já que a gente estava falando, né, sobre prefeito, por que não falar sobre as eleições? A gente aproveitou que esse ano é ano de eleição, né, para prefeito, e aí a gente começou a trabalhar com eles o significado, né, do que significa votar, e sempre com o auxílio das imagens, as imagens auxiliam muito, né, e a gente tem a palavra, mais uma outra palavra, transparente, então isso também colabora, né, para que as crianças possam construir esse entendimento sobre a língua, e aí a gente vem com exemplos, né, de situações que a gente usa para votar, né, então a gente vai trabalhando esses exemplos com os alunos, explorando as frases com eles, a língua inglesa. E aí a gente fala das eleições mais especificamente, né, dizendo da importância, né, para que servem as eleições, né, e explora bastante as imagens, explica em português, se necessário. E aí a gente traz aqui um outro momento de conceitualização, que a gente traz um gênero discursivo, né? A gente começa aqui apresentando esse panfleto em português, né? Aí eu entendo que, né, foi um gênero que foi ali didatizado, a gente procurou fazer o mais próximo, né, mais verossímil possível, né? E a nossa intenção é que as pessoas possam entender para que serve esse texto, né? Para elas poderem se identificar com isso de alguma forma, entender para que serve. E aí, né, eu lembro que os bolsistas falaram, né, do pessoal que fica nas ruas distribuindo os papeizinhos, né? E aí a gente começa a trabalhar o gênero panfleto, né? Nesse caso aqui, um panfleto de candidato, né, para as eleições. E aí a gente vem trabalhando, né, ainda dentro da fase da conceitualização, como que esse texto ele é estruturado, né? Que partes formam esse texto, né? A gente está falando da foto da candidata, do slogan, do partido político, do número, né? Ali o panfleto ele vem dizendo para qual cargo a pessoa está pleiteando, né? E aí depois a gente vem com um exemplo em inglês, né? O Robert, ele é irmão do James, né? Que estava no vídeo, a gente traz o Robert também.
aí trabalha as mesmas características, explora as mesmas características com eles, né? E é mais um momento para reforçar aqui aspectos, né, gramaticais e aspectos de vocabulário que a gente já tinha trabalhado, como as cores, os números, por exemplo, né? Então, a gente ainda está aqui na fase da conceitualização, né? E aí a gente apresenta, né, a gente faz uma brincadeira aqui, que é falar do nosso partido político, que é o Partido Oficinas do Licãozinho, né? E aí, a ideia, né, por que a gente fez isso tudo? A ideia é que eles pudessem produzir, né, se colocar na posição de candidatos também, produzir esse gênero, né, de forma que eles pudessem se apropriar, né, pensando ali na parte da transformação, né, de forma que eles pudessem se apropriar desse conhecimento. E aí a gente vai trabalhando, né, fase por fase, né? Então, qual seria o seu número se você fosse candidato, né? Então, é mais uma outra oportunidade que eles têm ali para praticar a língua inglesa. Aí depois a gente vai pensando, e o seu slogan? Qual seria o seu slogan? Aí a gente traz aqui alguns exemplos, né? Eu prometo uma cidade limpa, eu prometo melhores hospitais, prometo feriado toda semana, eu prometo sorvete de graça, essas coisas assim, que a gente foi brincando ali, né? Para que eles pudessem produzir os seus próprios slogans, né, com a ajuda do professor ali durante a oficina, ou até mesmo com a ajuda do Google Tradutor, de dicionários, né? E aí a gente vem com a proposta da produção desse gênero, né? E aí a gente lembra eles, olha, quais são, né, as características de como é que esse texto é estruturado, né? Voltando lá na parte da conceitualização, né? Antes que eles possam transformar isso para o contexto deles, né, para as necessidades deles, a gente volta ali para a conceitualização e trabalha os aspectos do gênero, né? Então, a gente fala da foto ou desenho, né, eles poderiam ter desenhado também, de colocar um nome, um número, o partido político, o slogan, né, dizer que é para prefeito, né? Então, esse momento aqui foi mais de uma oficina para poder trabalhar isso. E aí a gente tem depois a postagem, né, desses, né, eles se apresentam, teve um momento em que as crianças leram seus slogans, apresentaram os seus flyers, apresentaram suas candidaturas, né, e colocaram, né, a gente usa bastante Padlet para registrar essas atividades e, né, sempre encorajando a eles a comentar, né, as postagens uns dos outros também. Eu lembro que quando a gente estava organizando essa parte da oficina, a gente pensou, a gente faz ali, faz a votação, né, durante a oficina para eleger um eleito, né, e aí eu sei que alguns dos bolsistas me falaram, professora, a gente fez nas turmas, né, algumas turmas elegeram ali o representante da turma, a gente ficou um pouco receoso em fazer essa parte de votação para não criar aquela coisa da competição e acabar frustrando algumas crianças, né, mas seria uma possibilidade também, né? Bom, e é isso, né? E aí a gente terminou esse bloco, né? Ali dentro daquele tema, né? A gente começou falando né, de uma simples participação num programa de TV, para depois contextualizar sobre o trabalho do prefeito e trazer sobre essa elaboração desse gênero discursivo, falando sobre as eleições, né? Para que a gente vota, para que serve, e a gente trouxe depois, num outro momento de conceitualização, trabalhando ali a estrutura de um gênero discursivo, e até que a gente veio à produção desse gênero discursivo, tentando ali expandir o conhecimento e que as crianças se apropriassem daquele gênero de alguma forma. E é dessa maneira que a gente, né, construiu esse eixo temático, esse tema, que aí durou, né, umas 4 ou 5 oficinas, né? Então, a gente procurou costurar todos esses momentos, né, de contextualização, de conceitualização, de transformação, e pensando neles como, né, aquele movimento da espiral, né, não só como uma fase, né, vem um primeiro, terminou esse, eu não volto naquele momento, não. Né? Então, eles conversam, essas fases, esses momentos, eles conversam todo o tempo, estão presentes em diferentes momentos da atividade, assim como a questão né, de partir de práticas significativas e também de problematizar ali os contextos dessas próprias práticas das quais os alunos participam e as práticas que a gente também propõe durante as oficinas, né? Bom, e dentro disso, né, qual é a nossa ideia, né? A gente pretende publicar um livro sobre as oficinas do Licãozinho. Na verdade, o que começou como uma publicação que seria
com as oficinas de língua inglesa, a proposta que eu e o Rodrigo a gente quer levar para os demais coordenadores é que a gente faça um livro com as oficinas das demais línguas também, né? A gente teve um momento, todo mês, a gente tem um encontro formativo com todos os integrantes do Liconzinho, de todas as línguas, todos os coordenadores, todos os bolsistas. E, se eu não me engano, o nosso encontro do mês passado, a gente teve uma série assim, de aulas modelo, né? Aulas modelo, em que cada língua apresentou ali o material, né, as atividades que são desenvolvidas com as oficinas. E aí eu propus essa ideia ao Rodrigo, da gente elaborar, né, publicar esse livro com as atividades que são desenvolvidas nas demais línguas, né, alemão, espanhol, italiano, grego moderno, francês, né, para a gente começar a compartilhar com as pessoas o trabalho que é feito, né, dentro das oficinas do Liconzinho. E, especificamente, falando das oficinas de língua inglesa, o projeto que eu estou escrevendo é de estudar esse ensino crítico, né, como se dá esse ensino crítico significativo a partir das perspectivas das crianças, né, porque a gente tem, né, as nossas perspectivas aqui, enquanto orientadora e coordenadora do projeto, os bolsistas, enquanto professores responsáveis pelas oficinas, como estudantes em formação que elaboram os materiais didáticos, e nós temos ali as nossas perspectivas, né? Mas como isso é visto pelas crianças? Né? Então, eu estou escrevendo um projeto, vou submeter esse projeto ao Comitê de Ética, porque a minha ideia é acompanhar as aulas de uma das oficinas, de uma das turmas, eu vou fazer isso no ano que vem, né, que eu estou nessa fase da escrita do projeto. Então, eu pretendo acompanhar as aulas de uma das turmas, analisando ali como que esse ensino se dá através das atividades, né? Porque uma coisa é o material aqui que eu estou apresentando para vocês, mas a gente sabe que o material ele toma vida nas oficinas quando quando as crianças interagem com esse material. Então, eu quero observar para entender como essa interação, né, de que forma esse ensino crítico e significativo ele é materializado nessas interações que as crianças têm com o material, com os professores e com as crianças também, umas com as outras, e também poder fazer entrevistas com essas crianças, né? Assim, pensando em fazer uma pesquisa, uma entrevista de base narrativa, né? Em que eles possam me contar como eles veem as atividades que são desenvolvidas ali, né? Então, esses são o que está por vir, que a gente está planejando para o próximo ano e aí para os próximos encaminhamentos do Liconzinho, tá? Bom, gente, aqui são as minhas referências, que eu posso compartilhar com vocês depois sem problema nenhum. E meu e-mail, para a gente poder manter contato, e também o Instagram do Liconzinho, né? Vocês podem acompanhar nosso projeto por lá. As inscrições também, caso vocês estejam interessados em inscrever, né? Os filhos, os sobrinhos, os netos, os primos, as primas. A gente abre inscrição todo ano, não é? As crianças, elas ficam durante um ano todo nas oficinas, não é nivelado como é um curso de inglês, não é dividido em séries, né? Como eu falei para vocês, a gente atende a crianças de 8 a 11 anos. Então, dentro de uma mesma turma, vão ter crianças ali com idades diferentes. A gente não nivelou nesse sentido, né? E elas permanecem um ano, durante um ano a oficina. E aí, no próximo, né, no ano que vem, a gente vai abrir inscrições novamente, e aí para recebermos outras crianças e a gente poder ampliar ainda mais, né, o alcance do Liconzinho. E aí, aquelas crianças, por exemplo, quem fez inglês esse ano que vem não vai poder fazer inglês novo, mas pode se inscrever para as outras línguas, né? E aí a criança faz um curso completo, tendo a oportunidade de desenvolver atividades em 6 línguas adicionais diferentes. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberta às dúvidas, às perguntas, para a gente trocar aqui sobre as impressões de vocês. Deixa eu terminar de compartilhar. A Vitória levantou a mão. Fica à vontade, Vitória. Vou tentar. Vocês estão me ouvindo? É porque eu estou num lugar que agora vai ficar barulhento, porque vai chegar um monte de criança. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Está um pouquinho abafado, mas a gente está te ouvindo. Vou fazer uma pergunta rápida que meu filho vai chegar. Eu dou aula para crianças dessa faixa etária e eu entendo que tem uma questão de timidez que muitos deles apresentam
E como você falou que às vezes, eu ia até fazer essa pergunta, né, que a outra colega fez do uso do português, às vezes vocês veem a necessidade de usar o português, e eu queria perguntar, assim, como vocês conseguem identificar isso? Tendo em vista que é online, eles abrem a câmera, e aí, assim, como vocês conseguem, só um minuto, Diego, identificar essa necessidade de mudar, né, de repetir a frase em português, e como é que vocês lidam também com essa timidez deles, né, para incentivá-los a participar ali da aula? Obrigada, Vitória, pela pergunta. Gente, só eu esqueci de falar, eu estava mostrando a foto dos meus bolsistas, mas eles estão aqui, alguns deles estão aqui na sala, se eles quiserem também abrir as câmeras e compartilhar também, e até me ajudar também a responder a pergunta, né? Porque, assim, a gente sempre troca muito durante as orientações. A gente tem reuniões de orientação semanais, toda sexta-feira, e eu sempre peço esse feedback. Gente, como é que estão as oficinas? Então, uma das primeiras coisas que foi até no formulário de inscrição do Lincolnzinho é que as câmeras devem estar ligadas a todo momento. Isso é uma condição, assim, né, que a gente não abre mão. A gente entende que, às vezes, as crianças têm problemas de conexão, elas mesmas avisam, né? Os bolsistas estão aqui, podem também falar, eles avisam, olha, teacher, eu tô né, minha conexão está ruim, eu não estou conseguindo, vou ter que deixar a câmera fechada, mas eles procuram contribuir, eles deixam a câmera aberta assim, gostam muito de usar os filtros, a coisa do filtro é uma loucura, eles gostam de usar os filtros, aí a gente tem que ficar falando, gente, olha só, a gente precisa ver o rostinho de vocês, né? Não fiquem usando o filtro o tempo todo e tal, precisa saber o que está falando, né? Porque, às vezes, como eles entram nos computadores dos responsáveis, né, o pai, a mãe, a tia, a avó, às vezes o nome que está aparecendo ali na chamada não é o nome da criança. Né? Então, tem todo esse cuidado também. E, em relação à timidez deles, o que eu vejo, o que os meus bolsistas me passam, eles estão aqui, eles podem abrir o microfone também para falar, gente. Eu estou aqui dando oficina, mas essa oficina é nossa, né? Eu não construí nada disso sozinha, fiz tudo isso junto com vocês. Por isso que toda vez que eu falo Lincolnzinho, eu faço questão de mostrar, botar o rostinho de cada um deles lá nos slides. Olha, a maioria das crianças não tem esse problema no quesito timidez. E quando eles não entendem alguma coisa, eles falam, teacher, não entendi. Eles falam mesmo com todas as letras, e das aulas que eu já observei, eles se ajudam mutuamente também. Né? Eles usam o chat o tempo todo, e aí outra coisa também que a gente, né, que os bolsistas controlam, que às vezes as coisas saem um pouquinho de controle, a gente está falando de crianças, então eles vão se desentender, vão ter momentos ali que, não quero fazer atividade, a gente explica que é importante fazer, né? Mas eles se ajudam muito, e quando eles falam que não entenderam, ok, então vamos partir para o português. E uma estratégia que a gente usa também, a gente explicou a atividade, aí a gente faz um exemplo, né, de como aquela atividade, o que a gente espera que eles façam, aí a gente escolhe, né, eles escolhem 1 ou 2 alunos para exemplificar, para modelar a atividade para as outras crianças, e aí depois ainda pergunta, tá, e o que vocês entenderam então? O que a gente tem que fazer? Né? Então, a gente conta com eles o tempo todo, por isso que a gente fala em ensino para e com as crianças, não é? Porque não é só sobre eles ou somente para eles, como um fim, né, a ser alcançado. Eles constroem isso o tempo todo com a gente. Então, se não entendeu, eles falam mesmo que não entenderam, se ajudam, né? E a gente vai negociando com eles o uso da língua portuguesa e o uso da língua inglesa para não virar uma aula de inglês em português. A Francis levantou a mão. Francis, fica à vontade. Bom, obrigada. Queria parabenizar você, adorei o projeto. Muito bom mesmo. Eu perdi a tua apresentação ali inicial, você é professora de língua inglesa ali desses alunos, é isso? Isso, eu sou professora da UERJ. Sim, da UERJ, né? Isso, e eles fazem, dos teus alunos da graduação fazem as oficinas. São os professores do projeto, isso. Tá. Um aluno faz todo esse material e ele mesmo dá a oficina, como é que vocês se dividem assim? Então, a gente faz tudo de forma colaborativa, e aí a gente procura dividir, né, por semanas, a gente tem um planejamento, a gente vai, né, a gente sabe que são 2 oficinas por semana para cada turma, né?
E aí a gente vai dividindo quem fica responsável pelo material de cada semana, ou às vezes dividem, 2 bolsistas fazem, né, porque a gente pensa num bloco, né, numa unidade didática. Então, às vezes a gente tem 2 bolsistas trabalhando com o mesmo material, mas a gente procura dividir isso para que não fique pesado para ninguém e que todo mundo tenha oportunidade de fazer o material. Ainda que a gente tenha a Larissa, que é bolsista, que não está, né, ela estava nas oficinas ano passado, e aí esse ano ela está mais na parte de elaboração de material didático, ainda que ela esteja ali especificamente para isso, ela não é a única que produz material. A gente faz ali de uma forma de rodízio, em que todos produzem, a gente parte de materiais que a gente utilizou no passado, a gente está sempre revisitando os materiais, alterando o que é necessário, e aí a gente tem a gente usa o Canva, né, todo mundo compartilha ali, todo mundo tem acesso, então não é só o meu feedback que conta, eu sempre peço o feedback deles também, a gente olha os materiais juntos, está sempre revisando, porque o olho, né, a gente fica meio que, como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. Oi? Fica com o olho apurado já olha, já bate o olho. E também, às vezes, a gente está tão... quem faz o material, né? Eu sinto isso, né? Quando eu elaboro o material, você fica tão envolvido que você, às vezes, não vê que está faltando um R, que você, às vezes, está falando, olha, essa atividade aqui ficaria melhor depois dessa, tal, a gente botar isso aqui, ali, né? Então, nesse sentido, essa questão colaborativa do trabalho que a gente faz é muito importante. E aí, não só na elaboração do material, mas também na condução das atividades, né? Porque eu sempre converso isso com eles. Não é só seguir os slides um atrás do outro. A maneira como a gente vai construindo ali as interações, se eu coloco os alunos para perguntar uns para os outros, se o momento é o professor perguntando para o aluno, não é? Se eu vou explorar a figura, a forma como a gente conduz as atividades é que faz toda a diferença, né? Não é só um slide atrás do outro, como às vezes acontece com muito livro didático, né? A gente pega o livro e acha que é só... A gente planeja, tem que planejar a aula, né? A aula, a oficina é muito mais do que os slides apenas. Só para acrescentar uma coisa que a Larissa escreveu aqui, né, na questão da timidez, o fato de ser online ajuda bastante também, né? Foi isso que a Larissa escreveu, que eu acho que ser online ajuda um pouco nesse aspecto da timidez, né? Ainda que tenhamos que eles tenham que estar ali com a câmera ligada, não sendo presencial, acho que também, né, de repente, a interação com certeza seria totalmente diferente se fosse uma aula presencial. Né? Então, o online acho que ajuda também, né? Um pouco esse distanciamento, né, de não se expor tanto assim como é numa aula presencial. E a oficina é sempre dada por um aluno, é isso? Só para Isso, são alunos da graduação. Mas é um aluno que participa só daquela oficina ou é 2 juntos? Como é que vocês fazem? Não, é um aluno por oficina. Cada bolsista, né, a gente tem três bolsistas que são responsáveis pelas oficinas. É a Juliana, a Natália e o Vitor. Cada um deles é responsável por 2 turmas, eles ficam sozinhos com suas turmas nas salas. E esse material que vocês criaram da oficina, ele está disponível? Como é que está isso? É no livro que você quer escrever? Na verdade... Inclusive, a gente tem aqui na UFPR, a gente tem um livro, assim, de formação que a gente fez, que a gente tem um projeto que a gente trabalha com os professores de Ohio, e é bem legal. Até posso te mandar também o link legal. do livro. E todo ano a gente faz esse projeto de intercâmbio mesmo, e os professores vêm de fora para participar das aulas, os alunos piram, né, que daí vem um professor, né, dos Estados Unidos, né, daí tem esse intercâmbio, é bem legal, até ia sugerir até para você, da gente fazer alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Fazendo um agora, e a gente fazer um intercâmbio entre os alunos, e online é muito mais fácil. Sim. A gente só tem que ver o fuso ali dos horários, assim, mas é bem legal. Vamos conversar sim, Francis, com certeza. Beleza. Assim, o material, ele está só disponível, né, na plataforma que a gente utiliza, que é o Canva. Sim. Essa questão de publicar é um pouco complicado, porque eu não sei até que ponto, por exemplo, quando eu falei lá da ideia do livro, né, que eu e o Rodrigo a gente pretende organizar, junto com mais coordenadores. Sim. Por exemplo, eu acho que não seria possível a gente colocar os slides do Canva no livro. Mas você explica a atividade, sim. Isso, assim que a gente fazia também. No livro, assim, a gente explicar a atividade como se fosse um guia didático, né? Tipo um guia didático do PNLD, em que você explica como que a atividade é conduzida, que tipo de texto você pode utilizar, mas que aí a gente não tem problema com direito autoral, né? Até porque
né, para não ter esse tipo de problema. Não, mas tá muito bom o material, parabéns. Porque, assim, a gente sabe que a gente tem que fazer tudo isso, só que elaborar dá um trabalhão. E, assim, é difícil o engajamento dos professores, né? Que eu, assim, eu trabalho na Secretaria Municipal aqui da cidade que eu leciono, né? E eu dou formação para os professores de inglês, né? Mas, assim, para alcançar eles, para ter essa visão, é muito difícil. Eu tento dar exemplo, assim, né? Acho bastante coisa, assim, mas é difícil, ele só é gramatiqueira, a galera é gramatiqueira, não adianta. É o verbo to be ali sem um contexto nenhum. Entendo também a realidade, porque é 30 alunos, é diferente, 15 alunos online, 30 alunos ali, só né? Precisa ter tempo, né, para preparar material, e a carga horária não contempla isso. Né? E a gente, aqui no município, a gente dá aula do 1º ao 9º ano, também é um diferencial, que não é todo município que é obrigado, né, a dar do 1º ao 5º, né? E daí eu tô aqui nessa labuta aqui, nossa, agora essa palestra, assim, sabe quando você veio a calhar, assim? Nossa, então eu tô, parabéns. Obrigada. Pessoal, se vocês não conseguirem ligar o microfone, vocês podem fazer a pergunta pelas mensagens. A Patrícia pode responder também. Aí o pessoal já está ansioso pelo livro, Patrícia. Agora virou missão, gente. Eu vou ter que cumprir essa missão. Já vou falar com o Rodrigo, mas Rodrigo? Tem que ser para ontem. Para ontem, exatamente. A Vitória levantou um capítulo, sai rapidinho, você vai ver. Boa noite, pessoal. Vou fazer outra pergunta, posso? E 2 Vitórias levantaram a mão ao mesmo tempo. Opa, deixa a outra Vitória falar primeiro, então. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou aqui presenciando a minha professora, que já foi minha professora querida. Adoro seu trabalho. Obrigada. Quero te parabenizar pelo Liconzinho, por todo esse trabalho, o pessoal também que participa do projeto. E eu queria saber se durante as aulas os pais estão ali com os alunos participando, se tem um puxãozinho de orelha às vezes. Pois é, tem, né? E o que acontece? Porque uma das coisas também que, né, as orientações que a gente passa aos responsáveis é que não participem das oficinas com as crianças, né? Porque o que acontece, né? O responsável está ali do lado, ele fica dando a resposta, né? Como já aconteceu. É claro que a gente entende que a criança não vai estar sozinha em casa, né? Mas uma coisa é ela estar em casa com os responsáveis, né, com a família, outra coisa é o responsável estar ali do lado e a gente escuta a voz, né? A criança abre o microfone, a gente escuta a voz do responsável dando a resposta, gente. É muito engraçado os bolsistas me contando as histórias. Então, já teve momentos que a gente precisou ser mais incisivo em relação a esse aspecto, né? De lembrar, olha, gente, oficina das crianças, né? Então, é importante, né, que as crianças estejam ali participando, sem ajuda e tal. Já teve momentos da secretaria do Liconzinho, por exemplo, ter que mandar e-mail aos responsáveis para relembrar essa questão. E aí já aconteceu coisas engraçadas, do tipo, a criança está ali com o microfone aberto, porque está participando da oficina, e aí tem um responsável que está tendo uma reunião de trabalho do lado, e aí vazava tudo que o responsável estava falando durante a oficina, né? Tem esses momentos assim, mas nada que a gente não consiga contornar, mas acontece muito. Alguns pais querem, né, participar ali, né, participar efetivamente, acham que estão ajudando e às vezes estão até atrapalhando um pouco, né? Mas a gente super entende isso. Vitória, Tade. Aqui também, estou no sinal vermelho. A colega falou sobre gramatiquês, né? Eu queria perguntar sobre esse assunto, né? Qual é o papel da gramática? Onde entra a gramática ali nas aulas, nas oficinas?
Olha, a gramática ela está presente a todo momento. A questão é o foco que a gente dá, né? Quando a gente estava... E aí outra coisa também que bate muito de frente com a ideia que as próprias crianças têm do que... Primeiro a gente já começa explicando o que é oficina, antes mesmo de começar as aulas, porque eles não entendem, eles acham que vai ter trabalho de casa, eles acham que vai ter prova, né? Aí a gente explica, olha, a gente pergunta para eles, oficina, o que vocês acham que é uma oficina? Né? Foi assim que a gente trabalhou no início desse ano, né? Para explicar para eles, olha, a gente não dá trabalho de casa. Às vezes a gente até tem, por exemplo, quando eles fazem, né, o flyer, aí tem que postar depois no Padlet, né? Algumas coisas não dá para fazer ali na hora, eles postam depois, né? Mas eles acham que tem que ter ali uma lista com exercício, com atividades. A gente explica que o nosso objetivo não é esse, até porque eles já fazem, né? Tem isso na escola, tem os cursos extras que eles fazem também. Então, para a gente não sobrecarregar, a gente explica isso para os responsáveis também, porque às vezes os responsáveis eles cobram muito isso. Para não sobrecarregar as crianças, a gente não faz essa questão do dever de casa, da lista de exercícios, de ter uma prova. E a gramática ela está presente ali a todo momento. A questão é que não existe ali, até porque a gente não vê necessidade disso, por conta do propósito da oficina, de, né, vamos lá, vamos falar sobre o verbo to be. Não estou dizendo que não é relevante, né? Não estou dizendo que não se deva fazer isso, não é. Mas pensando no propósito da oficina, a gente não vê necessidade de ter esse momento, até porque ela está ali, né? Então, quando as crianças estavam lá, no início, né, nas primeiras aulas, que estavam se apresentando e falando das idades delas, e aí a gente trouxe a questão, né, de estar num parque de diversões e qual a idade permitida para determinados brinquedos, e a gente problematizando isso com elas, elas estavam ali trabalhando a estrutura. I'm 8 years old, I'm 8, I am 8, né? Então, a gente estava ali trabalhando a estrutura, mas sem precisar sistematizar, né? Como a gente está acostumado a ver na escola regular ou nos cursos de idiomas, por exemplo. E o material, ele é disponibilizado aos responsáveis semanalmente. Conforme a gente vai terminando as oficinas, no final da semana, eles têm acesso ao Google Drive, né, cada idioma tem o seu Drive, e aí a gente compartilha os slides em PDF, até porque às vezes as crianças querem, elas anotam também muitas coisas durante as aulas, tem atividades que a gente pede, vamos lá, pega o caderno, anota aí as respostas de vocês para a gente poder conferir depois, né, a gente tira a foto do caderno, posta no Padlet. Então tem esses momentos mais, vamos colocar assim, mais tradicionais, entre muitas aspas. Além do Padlet, você usa alguma outra tecnologia? Vocês usam alguma outra tecnologia? Sim, a gente usa o WordWall, a gente usa Google Slides. O que a gente mais usa é o Padlet, mas não são todas as aulas que a gente usa Padlet, não. A gente usa Mentimeter também, né? E a gente procura fazer, às vezes a gente faz atividades que nem precisa de nenhum amparo assim, tecnológico, né? Por exemplo, nas primeiras aulas a gente fez um name chain, né, que é uma corrente assim de nomes. Cada um ia falando o seu nome, aí tinha que falar o nome do colega que vinha antes, e aí iam cumprimentando o outro, e aí a gente foi conhecendo, né, as crianças foram se conhecendo assim. Então, às vezes a gente vai ali para o papel mesmo, né, mas uma das ferramentas que a gente usa são essas. A Francis... não, a Francis já levantou. Vou ver aqui. Já vou copiar aqui o link do e-book do projeto, Francis. Obrigada. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu de novo. Qual o retorno dos pais em relação a essas oficinas? Olha, tem sido muito positivo. A gente tem sempre recebido o vídeo das crianças quando chega assim no finalzinho, né, que tem o encerramento, e aí fica todo mundo emotivo, porque as crianças sabem que, né, não vão estar ali mais com aquela turma no outro ano, é como se fosse uma mini formatura, né, toda vez que termina o ciclo das oficinas. E aí eles gravam as crianças durante as aulas, gravam depoimentos das crianças de todas as línguas, aí mandam pra gente, a gente posta no Instagram do Liconzinho, e assim, é muito positivo. É muito positivo. Eles
compraram a nossa ideia e super se engajam. As inscrições, assim, terminam, assim, muito rápido, sabe? Porque a inscrição é feita tudo de forma online, né? A gente marca um dia, né? Vai anunciando pelo Instagram, e aí disponibiliza o formulário. E aí, as inscrições, conforme, né, a ordem das inscrições vão entrando, as vagas vão sendo preenchidas, né? A gente, antes do início das oficinas, a gente já estabelece quantidade de bolsistas, né, que cada idioma tem, né? Então, cada bolsista tem que ter duas turmas. Então, no caso de inglês, né, são 6 turmas que a gente oferece, mas assim, esgota muito rápido. E das outras línguas também, né? E quando a criança faz a inscrição, a gente indica lá que ela sinalize a primeira opção, a segunda opção, porque aí a gente oferece, olha, não tem vaga mais aqui no espanhol, não tem vaga mais no francês, mas tem outras línguas também, né? E aí é bacana porque acaba desmistificando aquela coisa que, claro, né, o inglês é o carro-chefe, acaba sendo a procura muito grande, mas a gente também encoraja as crianças a fazerem as outras línguas, né? Principalmente o grego moderno. As crianças que fizeram inscrição, a gente também recebe um feedback muito bacana, para não ficar aquela coisa da hegemonia, né, do inglês, ou só do espanhol, do francês, né? Então, a gente tem tido um retorno muito bacana também em relação ao grego moderno, que até então é uma língua assim, né, que é um pouco mais distante para as crianças, né? Se a gente for pensar no contato que essas crianças têm com a língua, né? Então, o retorno está sendo bem positivo. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui. Não sei se mais alguém, é a última chance. Queria agradecer novamente a participação da Patrícia, que topou estar com a gente hoje, a participação de todos que ficaram até agora. A gente sabe da dificuldade, né, da demanda de trabalho, de professor, de sala de aula. Então, mais uma vez, agradecer a todos que ficaram até aqui. Dizer que o MENLE, esse ano, foi a nossa última oficina, mas que a gente tem projeto já para o ano que vem. Ano que vem a gente volta com novas oficinas, novamente com um evento presencial para quem é do Rio de Janeiro. Então, fiquem atentos no Instagram do MENLE, porque é lá que a gente anuncia as futuras oficinas, os futuros eventos, e, quem sabe, uma futura publicação, não é verdade, Patrícia? Com certeza. Então, fiquem atentos, que em breve vocês terão notícias e notícias das futuras oficinas. Agradecer novamente, Patrícia, muito, muito, muito obrigado, foi ótimo. Eu que agradeço. E é isso, pessoal, boa noite para todos. Obrigada pelas perguntas, obrigada pelos parabéns, pelas felicitações que eu recebi aqui do projeto. Obrigada, gente, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.